A paz do Senhor a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo, assim como Ele tem nos ensinado que tenhamos a paz com todos. Portanto, nesta manhã estou fazendo um pouquinho de comentário sobre a Escola Bíblica Dominical de hoje, que fala sobre provai se os Espíritos são de Deus. Esse é o tema da lição bíblica dominical de hoje, a de número 6. E o meu desafio é que você possa também fazer o seu comentário do que você entendeu. Afinal, é a palavra do Senhor sendo estudada, nos ensinado. E o que quer dizer sobre esse assunto? Provai se os Espíritos são de Deus. Então nós vamos ver que esse assunto é um assunto que fala sobre profetas. É muito importante, excelentíssimo assunto, porque ensina a igreja, alerta a igreja, exorta a igreja, que nem todos os espíritos manifestados em certas pessoas são verdadeiros, vêm de Deus. E isso nos ensina a ter discernimento e também nos ensina a procurar a realidade do que está escrito na Bíblia. Nós devemos preservar o que está escrito e o que não está escrito. Eu aprendi que o que está na Bíblia está valendo. E o que não está, nós temos que examinar se ela tem procedência dentro do contexto. E isso é importante porque nós vivemos nos dias em que estão surgindo muitos profetas. Se você for procurar o significado de profetas nos dicionários por aí da vida, você vai encontrar uma série de significações. E uma delas está sobre as adivinhações, aonde a própria Bíblia abomina, a palavra de Deus abomina a palavra adivinhação, porque esse estilo de profecia não provém de Deus. Mas a Bíblia ensina que nós temos, o Senhor ele tem chamado muitos profetas que são iluminados por Ele e são de responsabilidade de tudo aquilo que eles falam diante em nome de Deus. E muitas vezes nós vemos muitas profetadas, né? Tem pessoas que têm discernimento, tem outras que não têm. E quem tem discernimento, tudo bem, vai para as escrituras e examina. Mas quem não tem ainda discernimento sofre porque acredita que vem de Deus e quando a palavra ela não vem de Deus, ela não se cumpre e vem sem sinais. E hoje eu aprendi reforçando o meu aprendizado na Escola Bíblica Dominical, que toda profecia vinda de Deus, ela se cumpre e ela vem com características de sinais, como se fala assim, Deus falou e eu vou provar. Então Deus ele não é homem que minta. Quando ele fala, ele fala. O que é necessário é que a pessoa que tem o dom de profecias, que ela esteja na direção do Espírito Santo de Deus para falar aquilo que Deus realmente fala em seu coração ou na sua mente e não aquilo que ele acha que deve falar ou quem sabe do assunto que ele já conhece, então ele acha bem melhor falar diretamente, carnalmente, não espiritualmente com pessoas. E por isso causa confusões muitas vezes dentro das igrejas. Então o assunto é interessantíssimo, porque nós aprendemos a fiscalizar, a examinar, ir para a palavra de Deus. Eu aprendi que não devemos aumentar nada e nem diminuir nada do que está escrito. Devemos interpretar por meio do Espírito Santo de Deus, que ele vai dar o entendimento com cada um. E no primeiro tópico dessa lição, que está falando sobre o cuidado com os falsos profetas, isso é para a igreja, porque lá fora, no mundo, está cheio de adivinhos, cheio de agoureiros, cheio de charlatões, cheio de pessoas profetizando sobre a vida das pessoas aleatoriamente, por se sentir alguém importante da sociedade, por se sentir algum líder importante que precisa chegar e falar algo para a sua comunidade, que ela possa acreditar nele. Então, muitas vezes essas pessoas vêm falar coisas que não provêm de Deus. E nós precisamos estar alertos sobre isso,
porque a palavra de Deus, ela é clara e objetiva, não deixa dúvidas, não deixa confusão, e ela é usada por pessoas que têm esse dom de profecias. E a pessoa que tem o dom de profecias, que fala verdadeiramente a boca do Senhor, a palavra do Senhor, nós já podemos perceber e observar que elas são pessoas amorosas, aquebrantadas, humildes. Muitas vezes não tem nem teologia, não tem estudo nenhum, mas o Senhor colocou, o Senhor doou gratuitamente aquele dom de inteligência e sabedoria, de profetizar, de abençoar, de apaziguar, de falar aquilo que é verdade. Muitas vezes, por mais que o profeta, que a mensagem dita por ele, por meio de Deus, seja uma profecia dura, mas ele não magoa a pessoa, ele não afasta a pessoa, ele não exclui a pessoa, ele não é prepotente com a pessoa, não é arrogante, porque o Senhor, ele está na responsabilidade de tudo aquilo que sai da boca do profeta. Ele é o maior fiscalizador, ele é o maior profeta. Então, quando ele usa o profeta precisa estar no perfil de servo de Deus, no perfil do porta-voz de Deus, para que ele possa entregar uma mensagem pura, sadia para o povo. E essa convicção, a igreja precisa estar preparada. E quem prepara são os nossos líderes, profetas, pastores, liderança, que têm a responsabilidade de ensinar a igreja, de alertar, de exortar e de explicar os dons por causa das variedades de sinônimos proféticos que existe por aí. Mas a igreja do Senhor só tem um profeta verdadeiro, que é aquele que fala verdadeiramente a palavra de Deus. Sendo dura a mensagem ou não, ele entrega e a profecia se cumpre. Essa é a realidade. No tópico 2, fala sobre a Bíblia que revela a existência dos falsos profetas. Sim, os adivinhos, né, da Bíblia, que eram pagos, eles eram subornados, quer dizer, para falar algo para alguém de grande importância na sociedade, para agradá-lo, para convencê-lo, para falar só aquilo que era agradável aos ouvidos de muitos. Então, eles eram pagos para isso. Então, essa profecia não vinha de Deus, mas vinha da invenção humana, vinha do interesse humano, vinha da prepotência do ser humano, do querer estar na liderança, do querer convencer, do querer que alguém ou ficasse a seus pés, porque ele entregava uma profecia e você ficava naquela dependência e essa profecia por fim não se cumpria. Então nós temos que ter cuidado com muitos de profetas que conhecem a nossa vida, conhecem a nossa problemática e muitas vezes chega e diz que Deus está mandando entregar e você sente que aquilo não é providência de Deus, porque tu fala assim, eu já falei tudo isso, ele já sabe. Então profecias é aquilo que o profeta não sabe, mas Deus manda ele falar, ele chega e te fala. Então essa é a verdadeira profecia, quando o profeta não te conhece, quando o profeta não conhece o problema, a situação, mas Deus chega e fala para ele que ele entregue a mensagem e ele precisa entregar. Então esse é o nosso, é o que nós aprendemos dos profetas de Deus, e que também aprendemos que os profetas falsos existem e muitos. No terceiro tópico fala sobre que nós devemos julgar os profetas. O julgamento dos profetas é você examinar se aquela profecia, por exemplo, vem de Deus ou não, porque quando Deus fala, você sente a diferença. O teu espírito, se for de Deus, o teu espírito vai testificar que aquilo é de Deus. Mas se não for de Deus, o teu espírito não vai testificar. Algo estranho, algo errado você vai achar naquela falação e você não vai dar importância. Então ali você vai estar julgando se ela está vindo de Deus ou não. Se ela vem de Deus,
você aceita, mas se ela não vem de Deus, você tem autoridade para repreender, sim. É isso que a Bíblia nos ensinou hoje. Nós temos autoridade para repreender os falsos profetas, sim, na nossa vida. Quando eles acrescentam, por exemplo, algo que não está na Bíblia e você conhece que não está na Bíblia, você pode repreender, sim. Porque o que não está na Bíblia não está valendo. O que não vem de Deus é procedência maligna para te enganar, para ganhar força, para ganhar, eu vou falar assim diferente porque a Bíblia é arcaica, a Bíblia tem que ser interpretada nos dias de hoje, aí coloca uma palavra lá que talvez lá bem longe do contexto, até às vezes fora do contexto, ele acredita que aquilo ali está dentro do contexto e não está, porque o Senhor, ele dá visão e ele dá discernimento para muitos, para dizer essa palavra realmente não está na palavra. E se houver dentro do contexto, se ela for citada mais de uma ou duas, três vezes, então ela é real. Mas o que não está, nós não podemos simplesmente acreditar. Temos que protestar, sim, temos que examinar, sim, a palavra do Senhor, e temos sim que julgar as profecias, aquelas que não são para nós. Agora, é lógico que o julgamento são para aqueles que estão no altar, porque geralmente as profecias vêm do púlpito, vêm do altar. E quem está ali no altar naquele momento é os que têm a autoridade para repreender o falso profeta que porventura tenha subido e falado algo que não vem de Deus e que foi testificado pelos reais profetas, pelos pastores, pelos evangelistas, aqueles que estão ali do lado. Eles têm sim autoridade e eles têm sim o dever de repreender para que esse profeta não venha induzir a igreja a coisas que não estão na palavra do Senhor. Amém? E o tópico 4, por que devemos julgar as profecias? Então, por quê? Porque a própria palavra nos dá essa autoridade, né? O Senhor nos dá autoridade. Para quem vai estudar a palavra de Deus, para quem estudou, só lê em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 19 ao 21, 1 Coríntios, você pode ir na Bíblia. A Bíblia nos dá essa autoridade, examinai as Escrituras. E quando o profeta fala, ele fala em nome de Deus, em nome da palavra. E será que está escrito tudo que ele fala? Será que está respaldado na palavra do Senhor? Então temos que ter cuidado. Nós precisamos, podemos sim, podemos e devemos julgar sim as profecias. Claro que com muita sabedoria, com muito discernimento, e por isso o crente em si, ele tem que estar sempre lendo a palavra do Senhor, ele tem que estar sempre orando para que o Espírito Santo faça as revelações bíblicas na vida dele, para que ele possa estar preparado também para rebater tais coisas que Deus não tem ordenado. E o quinto tópico fala como devemos julgar as profecias, o que eu já falei. Examinar as Escrituras, examinar a palavra, examinar a Bíblia Sagrada do Senhor. O que não está lá, o que não está na Bíblia, não vem de Deus, porque tudo que Deus falou está escrito. Não vamos nos iludir com os livros que não têm a luz ou não têm a iluminação do Espírito Santo. Vamos estudar, sim. Podemos até estudar, mas nós não podemos perder o foco da luz da Bíblia. O que é que está escrito? Devemos estar sempre lendo a palavra, examinando. E o último tópico fala que quando essas profecias elas são provadas, o conceito e consideração dos dons espirituais são conservados. Amém? Então, essa lição foi top, né? Esse assunto top é uma coisa que a gente está vendo muitas coisas erradas, muitas profecias não, profetadas, muitos líderes na frente da igreja ou na frente de qualquer outra entidade religiosa, profetizando para poder conquistar as pessoas, tentando conhecer as problemáticas da sociedade para chegar lá na frente e profetizar e a pessoa ficar ali
pasma e acreditando que aquilo ali vem de Deus e muitas vezes não vem de Deus. Então temos que ter cuidado com os falsos profetas. Nós temos muitos deles, muitos mesmo. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o maior profeta de todos. Ele nos dá autoridade e nos dá a sabedoria para entender. Ele nos dá autoridade para repreender as coisas malignas, para que nós não viemos desfocar da presença dele e da atuação do Espírito Santo na nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê inteligência, que Deus nos dê discernimento e nos dê sede de justiça, de conhecer a palavra do Senhor, que é amor, mas também é justiça. E essas pessoas que estão praticando mal, elas não prevalecerão, elas não permanecerão na casa do Senhor. É uma promessa que o Senhor tem nos dado. E nós vamos crer nas promessas que está na Bíblia Sagrada. Amém?